que eu sou? Eu sou um ser humano. Uma ser humana, um ser humano, um ser humano, um ser. É um ser. Acho que é um ser, ponto. Né? O que vem depois disso? Pra que tem que vir alguma coisa? Um ser que existe. E acho que esse ser que existe, ele deve ser entendido enquanto um ser que existe. E aí o cara falou, onde se viu negro, advogado, sabe? E ali continuou, fui conduzido para dentro do quartel, várias agressões, enfim, até conseguir me identificar com o oficial. E aquilo ali me marcou muito, assim, porque o que aconteceu? Era uma pessoa que eu não tinha nada a ver com a confusão do ônibus. E fui conduzido para dentro de um quartel, agredido, não podendo me identificar por ser negro, né? Fica a pergunta, o porquê ser conduzido? Na 4ª série, e aí a gente foi pro Teatro São Pedro e tinha fila de menino e fila de menino. Aí eu fui pra fila dos meninos. Aí uma colega disse assim, que eu tinha que ter ido pra fila das meninas. E aquilo me deixou muito confusa na época, porque eu ficava tipo, não, mas eu sempre tô aqui. Por que eu tenho que ir pra aí? Só que eu fiquei muito brava pra ela. E na época eu acabei também tornando a situação muito crítica e gordofóbica, porque a menina, ela era fora do padrão de magreza, e eu acabei dizendo pra ela assim, tu tinha que estar na fila dos animais, sua baleia. Então, tipo, acabei respondendo a diferença com outra diferença e tornei aquilo um pouco mais complexo do que simplesmente eu ser a diferente, né? Por formação, eu sou professora, né? Professora por formação. Sempre amei muito minha profissão. Lecionei com muito amor, sempre por amor. E deixei de lecionar em função realmente da doença, né? Que me limitou à sala de aula. Eu tive uma educação de filho de milico, né? Aquela coisa, disciplina, sem afeto, sem amor, né? Efetivamente, ao contrário que eu já trouxe para minha filha, né? Com a minha família é bem tranquila. É que nem eu disse assim, acho que existe um respeito não quanto à minha identidade, não quanto à minha humanidade, não quanto à minha... existe um respeito quanto à minha vontade. Só que chega um momento em que as pessoas que não são e não estão vinculadas ao sistema cisgênero, elas têm que fazer por si cada pontinha. Inclusive, às vezes tem uma residência, às vezes tem uma casa, mas não é um lar. Não, às vezes tem pessoas que moram junto, mas não é uma família, e acabam que elas têm que ser essa propriedade afetiva, elas têm que produzir essa propriedade afetiva e ser o próprio sustento. Mas ali mesmo que daí foi que eu comecei a tratar mesmo. E ali, nesse momento, eu comecei a ter picos, tanto de euforia quanto de depressão. Algumas vezes não, algumas vezes acaba caindo uma quantidade muito grande de tentativa de suicídio, exatamente por não sustentar o peso, as raízes frágeis não conseguem sustentar sozinhos o peso de uma existência muito pesada, muito densa, muito cheia de galhos complexos, grandes, enormes. Só realmente não morri porque eu vomitei, eu desmaiei, vomitei, eu caí de lado e vomitei. Quando me encontraram, eu tava inconsciente e... Não pode chorar. E ali o médico, quando me levaram pra emergência, o médico disse assim, pra minha família que foi o que me salvou. Quando eu retomei a consciência, né, eu já fui encaminhada direto para internação. E aí comecei a exercitar essa lógica filosófica. E aí durante 10 anos a gente teve essa leitura fixa em relação à literatura espírita. Depois a gente passou para filosofia francesa no sentido pós-iluminista, a literatura toda sartreana, a literatura toda Beauvoir, e toda essa questão ela vai fazer com que a gente, eu e tudo aquilo que existe em mim, se organize de uma maneira tão exata que eu retome o poder de mim mesma. E o rompimento foi exatamente quando eu fechei meu escritório, desfiz sociedades, retomei a fazer os pedais, retomei a fazer os esportes, como skate, surf, e isso foi uma mola de incentivo para eu começar a fazer as mudanças.
vontade vinha e eu desejava materializar aquilo e eu materializava, independente se vão ter consequências ou não, as consequências são partes da materialização disso. Então não seria tão ético da minha parte ter uma vontade, executá-la e não querer receber as consequências dessa vontade. Eu passava muito tempo lendo, né? Uma amiga me mandava os livros e eu podendo, eu estava encostadinha na janela com as grades assim, porque a gente é prisioneiro, né, lá dentro. Então eu sentava numa janela que eu tenho muita lembrança dela. E ficava ali naquelas grades olhando por entre as grades e ficava ali muito tempo lendo, né? E a partir daí que eu comecei a escrever, né? Ao mesmo tempo que a escrita ela me ajudou muito, assim, né? A me manter mais equilibrada dentro né? Com menos crises e ela acabou se tornando uma profissão também, né? O meu período de escrita ele é muito curto. É sentar e escrever, ponto, tá pronto. Organiza uns pontos, umas vírgulas, tá bacana, é isso aqui. Mas o período em que eu fico pré-escrevendo aquele texto que sai é muito grande. Às vezes são meses pré-escrevendo uma série de ideias que vão se criar em um conjunto que muitas vezes quando eu produzo no papel eu nem percebo que cada pré-escrita minha, cada pensamento, cada lógica construída na leitura anterior durante esses meses se tornou algo totalmente diferente daquilo que eu estava pensando. O preconceito é ser negro, ser negra, independente se tu tá na favela, se tu tá no teu carro, o cara vai dizer, ó, negro, esse carro é teu, como já ouvi também, né? Então, não é uma questão social, é uma questão de preconceito puro. Não é a roupa que a gente quer, não é esse contexto da roupa. A roupa é um pedaço de pano que você vai colocar no seu corpo. É muito mais a parte muito mais de um processo profundo e intenso de o que vem de você. Essa é a grande questão. A autonomia existencial é você dar continuidade àquilo que vem de dentro de você. A partir do momento que algo vem de dentro de você, você não consegue exteriorizar e materializar conforme você deseja, você não está sendo autônomo existencial. Lá dentro tu é conhecida por um diagnóstico. Lá dentro eu vi humanidade. Lá dentro eu vi amor, eu vi afeto. A loucura é afetiva, é afetuosa, né? A loucura... digo loucura porque pra mim loucura é uma palavra, sabe? Não existe uma definição. É grupo XYZ todo alfabeto, você não se encaixa no alfabeto, então você não tem... eu desculpo que eu não uso aquele alfabeto. Então, meu Deus, o que eu uso? E aí é que vem o processo de responsabilidade existencial. Eu tenho que produzir o meu próprio alfabeto, eu tenho que ter a minha própria linguagem. E que ela seja traduzida de maneira errônea não é problema meu. Porque todos os próximos problemas existenciais de você vão vir a partir daquela produção sua. E se você não sabe o que o seu filho comeu, você não sabe como tratar o mal-estar dele. Se você não sabe o que você está vestindo, você não sabe como se reconhecer. Se você não sabe, obviamente, o que você produziu na sua existência, você pode se perder durante uma vida inteira e jamais se encontrar. E é incrível, toda vez que eu sento na bicicleta, vou te dizer que é muito louca essa questão de bater um vento na cara e tu tá ali sozinho com a tua mochilinha, ou às vezes tu tá num grupo de amigos, mas tu rompe, o pessoal vai pedalando mais à frente, tu mais atrás, e tu trazer aquele teu momento para estar no meio da natureza, para estar fazendo uma reflexão também. Eu acho que a bicicleta me deu esse, eu não digo um poder, mas essa noção de liberdade, de romper. Nunca tive uma necessidade de me relacionar com outro no sentido de deixar de me perceber enquanto eu mesma para estar com outro. Era uma pessoa que eu gostava muito e eu disse pra ele, eu acho que assim, porque a gente se prepara, porque a gente já sabe que vai ter essas perdas no decorrer do caminho. Então eu só disse pra ele, na primeira crise que eu vi que ele levou um choque muito grande, eu disse pra ele, esse é o momento que tu pode ir embora. Não fica. Porque isso vai acontecer outras vezes.
E eu não quero me machucar e nem posso, porque as coisas pra mim são muito intensas e... Ela externou assim, bah, eu não sei como eu vou fazer, tu é um cara legal, né, pensador, né, tem seu teu lado mais liberto da vida, mas tu é negro e a minha família é de origem alemã e eu não sei como ela vai se portar se eu vir te namorar, entende? E eu até não deixei de falar na pessoa, mas aquilo me trouxe uma leitura, né? Bom, a pessoa gosta de ti, é uma pessoa legal, te faz bem, mas olha, nós não podemos ficar juntos porque, né, tu é um homem negro. Mas não dói tatuagem aqui, não dói tatuagem no corpo, não dói tatuagem não sei aonde. Eu digo assim, dói é coração partido. Dói é dor de coração. Essas marcas que são também para sempre, em algum sentido, mas são marcas que se vincularam a vontades nossas que não foram feitas. E eu passei a ser vista não mais como a professora, a filha, a esposa, a mãe, a mulher, a estudante, né? Eu passei a ser vista como uma doente mental. Mas eu fico pensando na minha situação de outras pessoas que não têm uma formação, que não têm conhecimento dos seus reais direitos, como são tratadas, né? Elas são humilhadas, são espancadas e às vezes não buscam uma reparação, não buscam, né, diminuir esse sofrimento, porque esse sofrimento, essa humilhação não vai apagar nunca da tua memória. Ela vai estar ali te acompanhando, tu pode, né, digerir, mas ela vai estar ali como uma cicatriz. Quando tu olhar, ela vai estar presente. A mim era mais fácil. Ou então a gente entende que todos os espaços são construídos. Tanto homem, mulher, mulher cisgênero, homem cisgênero, mulher transexual, mulher homem transgênero, ou a gente cria uma segunda humanidade, que é uma humanidade de inexistência. A gente tem a primeira humanidade, que dizendo ser natural, cria guerra, dizendo ser natural, cria fome, inventa sistema político falido, não concretamente auxilia os indivíduos, porque agora tem gente sendo estuprada, agora tem gente sendo morta, agora tem gente levando tiro, agora tem criança morrendo de fome. Aí você passa tudo isso e as pessoas querem ficar teorizando. E acho que essa é a minha maior rebeldia. Então, Atena, por que você não vai lá e faz o processo? Porque o mal disso não é a falta de alguém ir lá dar comida. O mal disso não é a falta de alguém ir lá ajudar. O mal disto é a falta da liberdade dos indivíduos de se responsabilizarem pelo que fazem. Inclusive, meu filho mais novo disse para meu namorado, a primeira vez que a namorada dele me viu numa crise depressiva, assim, ela entrou em pânico e ela disse para ele: o que a gente faz agora, como é que a gente ajuda, porque realmente é meio assustador, né? E ele disse para ela: calma, ela sabe como se salvar. A gente sabe, e a gente sabe a hora de interferir. Quando ela passou para administração na PUC, ela veio conversar comigo: papai, eu sou a única negra na sala de aula. E daí eu falei: olha, Pedro, é muito comum isso, né? Porque na graduação era eu e mais 2 colegas, depois no pós-graduação era só eu de aluno, e no mestrado, que eu, né, terminei recentemente, que não foi por cotas, que foi por prova, né? Participei do mesmo processo seletivo, o único negro na sala de aula era eu. Eu era lida como um homem, e aí agora eu sou lida como uma trans, mas também eu quero me ler enquanto mulher, e no final de tudo eu descubro que eu sou um arcabouço. Que eu sou um buraco profundo dentro de mim mesma, e que nada dessas identidades correspondem nem a trans, nem a mulher, no caso cisgênera, nem o homem. Jamais vou impor, porque quando as coisas são impostas, tu vai sofrer lá na frente. Então, deixa ela livre. O que ela escolher, ok, tá bem. Se vai deixá-la feliz. Então, cada vez que eu era afetada por algo em relação à minha questão transgênera, eu precisava me vingar. Vingar enquanto dar, vingar, de você utilizar aquela força de raiva para alguma coisa.
Então, uma parte da minha literatura é uma literatura de vingança. Mas não é uma vingança que quer... a gente tem que organizar. Não é uma vingança que quer destruir o indivíduo. Eu quero modificar a forma com que as pessoas pensam. Mas eu não posso modificar a forma com que as pessoas pensam porque eu não sou as pessoas. Entretanto, eu posso incentivá-las a pensarem coisas e propostas e outras formas de chegarem a construir a sua existência a ponto delas não estarem fazendo com que outras pessoas sofram. A gente traz nas criações ou repetições, ou tu bate de frente com o tipo de criação que tu teve. Eu bati de frente com o tipo de criação que eu tive e me propiciou fazer uma nova leitura no sentido, relação com a minha filha, eu sou afetuoso. Pela medicina tradicional, eu não seria mãe, sou mãe de 2 seres maravilhosos, então isso aí pra mim é o ápice de toda a minha vida, de toda a minha existência e de tudo, é ser mãe dos meninos. As pessoas, elas querem, desejam uma casa, as pessoas querem, desejam carro, as pessoas querem, desejam roupas, querem, desejam família, filhos, querem, desejam uma série de coisas. Eu desejo uma produção literária. Eu desejo livros, eu desejo obras, eu desejo produção de saber, de conhecimento. Eu desejo essa liberdade existencial de talvez abdicar de tudo o resto que é padronizado para ter e assumir posse de mim mesmo. Muitas vezes o remédio não fazia o efeito que a escrita, né? Não conseguia fazer o efeito que a escrita conseguia. Porque assim não tem sentido eu escrever, jogar no mundo e deixar que os outros se alimentem daquilo. Eu não sou estábulo existencial para os outros ficarem tendo fontes de experiência. A mim, a minha obra basta. E é pra mim que eu escrevo. Às vezes eu só quero ficar ali, quietinha no meu canto, escrevendo. Ou lendo, ou aprendendo, crescendo, refletindo. Eu lembro de uma situação quando eu fiz a minha primeira tatuagem lá em 89, eu entrei em casa cheio de medo, botei uma camiseta e um dia eu me esqueci. Aí meu pai chegou do quartel e olhou aquela tatuagem, falou uma coisa assim, mas, sabe? Eu acho que ele teve aquela noção, pô, vou respeitar, né? O cara já é adulto, sabe o que faz. Agora nem fala mais nada. Não é mudar, a pessoa não tem que fazer tatuagem, a pessoa não tem que se tornar trans, a pessoa não tem que fazer filosofia, a pessoa não tem que escrever livros, a pessoa não tem... Ela pode ser quem ela é naquele momento. Mas que na trajetória, a partir da leitura da literatura antropológica, ela tome rédea de todas as vontades dela, se alimente delas, vivas, execute-as e se responsabilize por elas. E aí a gente vai ter talvez uma humanidade um pouco mais... um pouco menos farsa e teatro. Então, atualmente a minha vida, assim... tá assim... Então, acho que é isso, né? Capítulo do livro do Bauman que eu gosto muito, né? Que diz lá, os estranhos são perigosos, é uma indagação que ele faz, né? Será que são mesmo?